Olá a todos, estamos aqui para mais uma etapa da nossa construção do projeto integrador desse semestre. E para hoje nós vamos conversar um pouco sobre dois temas importantes que fazem parte, né, do projeto integrador da disciplina como um todo, que são as modalidades de intervenção e também falar um pouco com vocês sobre os objetivos do desenvolvimento sustentável. Evidentemente que vocês que já estão em projeto integrador 2, né, já estão acostumados, né, com esse nosso jeito de fazer a aula, já conhecem um pouco sobre as modalidades de intervenção, já conhecem um pouco sobre os objetivos do desenvolvimento sustentável, tendo em vista que no semestre anterior vocês já tiveram o Programa Integrador 1 e já fizeram atividades intervencionistas, né? Mas nós resolvemos recapitular, né, de uma forma bem rápida, as modalidades de intervenção e também um pouco das ODS, mas de forma rápida. Porque o foco da aula hoje é tentar, né, alinhar com vocês e mostrar alguns exemplos para vocês de possíveis cenários que vocês vão encontrar quando aplicarem o diagnóstico da realidade, diagnóstico esse que será baseado num questionário, né? Lembrando que na aula anterior nós conversávamos sobre o questionário e nós dizíamos o questionário deverá ser aplicado a um grupo de atores da cadeia produtiva e que o questionário não deverá ser entregue para esses atores responderem, né? Vocês farão uma modalidade de aplicação do questionário na modalidade de entrevista. Como é isso? Vocês estarão lá, né, ou na associação, ou, né, visitando um açougue, ou visitando um frigorífico, ou visitando alguém do projeto turístico, ou visitando um produtor rural, ou uma casa agropecuária. Não sei quais serão os atores da cadeia produtiva que você irá alinhar com o seu tutor. Mas no momento em que você estiver lá com o seu ator, com a pessoa escolhida para fazer a entrevista, você vai estar com o questionário, né? Você vai ter lá a pergunta e mais opções de resposta, você vai fazer a pergunta à a pessoa vai responder da maneira dela, e à medida em que a pessoa responder, você vai interpretar o que a pessoa responder e marcar no questionário qual é a alternativa que mais se aproxima daquela realidade que você encontrou na sua entrevista, né? Lembra que nós falamos que, ao final, vocês iriam tabular e encontrar ali qual eram os pontos que necessitavam de maior atenção. E aí, para a aula de hoje, a gente simulou um cenário, como se nós tivéssemos aplicado o questionário, e a gente, né, está colocando alguns problemas, possíveis problemas que nós estaríamos encontrando com a aplicação do questionário e possíveis soluções, ou seja, possíveis atividades intervencionistas que vocês iriam realizar com esse grupo focal, com esse grupo de atores, né? Então, a aula é mais ou menos dividida nesse ponto: objetivos do desenvolvimento sustentável, os tipos de atividade intervencionista e um pouco, alguns exemplos que a gente pode estar esperando, que a gente possa esperar, né, aí quando você estiver aplicando o questionário. É lógico, gente, que a gente vai se deparar com muitos outros tipos de cenários, né? O que nós vamos colocar aqui em aula, estou aqui me organizando para apresentar para vocês, o que nós vamos colocar aqui em aula é uma possibilidade, são possibilidades de cenários que vocês irão encontrar, né? Então, projeto integrador extensionista 2, a partir desse momento eu não vou conseguir ver vocês, mas eu vou passando aqui o slide, né? E aí vocês vão tendo condições de acompanhar a aula com o slide. Lembrando que o slide já está na rota, né? O slide completo está lá na rota, juntamente com outros materiais que dão suporte à construção da rota de hoje, da aula de hoje, do slide de hoje. Então, não é só o slide, é importante também que você, né, leia e se inteire dos outros materiais que lá estão, né? Somente assistindo essa aula e somente assistindo esse slide não é suficiente para você entender o que é o objetivo do desenvolvimento sustentável e entender as modalidades de intervenção, apesar de vocês já terem uma noção do que a gente está falando, e pensar em soluções aos problemas encontrados. Então, é importante que vocês também se apropriem
do material que a gente deixou lá na rota. A gente coloca material na rota, a gente não coloca para ocupar espaço, a gente coloca para direcionar o estudo de vocês. O questionário de vocês, o questionário já foi disponibilizado lá na rota, quando falávamos do diagnóstico, vocês podem perceber que está dividido em 4 blocos. E cada um dos blocos, né, tem a ideia de fazer uma pesquisa, né, de campo, uma entrevista com pesquisa de campo, onde nós vamos mapear 4 objetivos do desenvolvimento sustentável dentro da cadeia produtiva da onde vocês estão localizados. Né? Conversando com o seu tutor, que é a pessoa presencial, que é a pessoa mais indicada e que melhor conhece a realidade da onde está localizado o polo, né, as tutoras irão indicar para vocês possibilidades de grupos de atores. Mas, de toda forma, de grupo de atores que irão ou que fazem parte dessas cadeias produtivas que nós já discutimos na aula passada. Mas, de toda forma, de todos os 17 objetivos do desenvolvimento sustentável, das ODS, nós entendemos que 4 estão intrinsecamente ligados à cadeia produtiva e ao trabalho desse semestre. A ODS 8, né, trabalho decente, crescimento econômico, falar em cadeia produtiva é falar na relação de trabalho e é falar no crescimento, desenvolvimento econômico e desenvolvimento sustentável. É falar do ODS 9, que trata da indústria, inovação e da infraestrutura. Então, quando falamos de cadeia produtiva, nós mapeamos e pensamos em todos os atores que fazem parte, né, dessa cadeia, desde a matéria-prima até chegar ao produto final, e a infraestrutura, a inovação e a indústria estão complementares, estão vou usar uma palavra difícil, pertencem, né, pertencem a essa cadeia produtiva, a esse conjunto de atores. A ODS 12, produção e consumo sustentáveis, lembrando que são objetivos do desenvolvimento sustentável, então, o tempo todo, essas ODS vão tentar conversar entre crescimento econômico e desenvolvimento sustentável, então, vai haver aí uma conversa entre eles, e a ODS 12, produção e consumo sustentáveis, ela é chave para se discutir a questão da cadeia produtiva, juntamente com a ODS 8 e juntamente com a ODS 9. E a última ODS, que vai estar contemplada, lá no plano de trabalho, que é resultado, né, do diagnóstico que vocês vão aplicar, e que está contemplado lá no questionário, é a ODS 17, parcerias e meios de implementação. Então, percebam que a todo momento vocês estarão de frente com uma ODS dessa. Então, pode ser que lá, na hora que você aplicar o questionário, né, a entrevista, e que você fizer o mapeamento, pode ser que a ODS número 8 seja a ODS que mais teve impacto no seu questionário. Então, é bem provável que quando você for fazer a atividade intervencionista com o seu grupo, que você for pensar na atividade intervencionista, será uma atividade intervencionista ligada a trabalho decente e crescimento econômico. Ou pode ser que a ODS 17 seja a ODS que mais chamou a atenção, ou que mais teve impacto na entrevista que você aplicou. A ODS 17 fala de parcerias e meios de implementação. Então, é bem provável que você irá construir uma atividade intervencionista pensando nas pessoas, ou nos grupos, ou nos atores sociais que fazem parcerias ou que são parceiros dentro dos diversos elos dessa cadeia produtiva. Né? Então, orientações gerais, que já é do conhecimento de vocês, mas que a gente gosta de falar aqui mais uma vez. Você já deve ter montado o grupo, ao montar o grupo, planejar com o tutor, onde e a quem será aplicado o diagnóstico da realidade. Né? Aplicar o questionário da realidade a esse grupo focal que vocês identificaram junto com o tutor, né, que é um dos elos da cadeia produtiva, ou vários elos, vai depender de como o tutor vai organizar vocês aí para ir para frente de trabalho. Identificar, através do questionário aplicado, os principais gargalos, as principais dificuldades, os principais pontos que necessitam de melhoria da cadeia produtiva local aí, do polo onde você está localizado, relacionar, né, esse problema encontrado a partir da aplicação do diagnóstico, a partir da identificação desse ponto focal, desse gargalo, as ODS 8, 9, 12 e 17 que eu apresentei anteriormente.
escolher a modalidade de intervenção mais adequada à realidade diagnosticada, planejar a ação com objetivos claros, público-alvo definido e resultados esperados. E aí, nesse ponto, eu estou falando de plano de trabalho, né? Nesse ponto aí, já é a ação que o grupo irá desenvolver depois que vocês apresentarem para nós o resultado do diagnóstico e partirem para a construção do plano de trabalho. Quando eu falo em planejar a ação, né, vai depender de todos esses outros 4, 5 pontos anteriores já terem sido cumpridos, para que vocês tenham em mão, então, qual é o gargalo, quais são as ODS mais impactantes dessas 4, qual é a modalidade de intervenção que vocês escolheram para mitigar ou diminuir esse gargalo, para aí sim pensar em planejar a ação com objetivos claros, público-alvo definido e resultados esperados. Então, modalidades de intervenção já indo diretamente nos tipos de modalidade. Lá no material didático tem todas essas modalidades explicadas uma a uma, né? Inclusive, se você baixar a aula do semestre anterior, você vai ter um slide chamado modalidade de intervenção e vai ter um slide que explica o que é a modalidade e, em seguida, o passo a passo para você realizar essa modalidade. Mas os tipos de modalidade mais comuns que a gente tem se deparado aqui no projeto integrador, que mais se adequa, que mais se aproxima da nossa realidade, são mesas redondas, são palestras de conscientização, rodas de conversa, que é muito próxima à mesa redonda, consultoria, assessoria. A gente não tem visto isso sido contemplado nos planos de trabalho dos acadêmicos, até porque demanda de mais tempo, mas é uma modalidade de intervenção. Cine-debate é um tipo de modalidade muito aplicado em escolas, e é muito bacana, né? Focal de escola, e tem surtido muitos resultados. Já tivemos várias modalidades intervencionistas de cine-debate, né, que é trazer um filme, trazer um documentário que vai tentar responder aquele problema identificado e depois conversar com as pessoas que assistiram aquele filme ou aquele documentário. Então, é um tipo de modalidade de intervenção bem bacana e bem proveitosa, né? Porque você usa elementos midiáticos, depois uma conversa para poder discutir o que foi visto naquele filme, né? Oficina, já tivemos várias oficinas como atividade intervencionista. Campanha de conscientização é o mais comum, é o que a gente mais tem encontrado, né, aqui no Tô Graduado, são as campanhas de conscientização. O pessoal faz muito, né? Inclusive, quando falávamos da ODS 14, né, dos oceanos, ODS do semestre anterior, né, campanha de conscientização foi disparada a que mais se destacou, né, nos grupos de trabalho aí em todos os polos. E também tem a intervenção social, que aí é quando você, de repente, resolve... Lembra que vocês fizeram plantios de árvores, né? Vocês fizeram plantios de árvores na beira de rios? Isso é uma intervenção social. Então, é um tipo de modalidade também bastante interessante. Mas, assim, eu posso gostar de uma ou de outra modalidade, ter um carinho por uma ou por outra modalidade, uma afinidade por uma ou por outra modalidade. Mas a modalidade não deve ser escolhida porque ela é mais fácil. Não deve colocar uma palestra que eu acho mais fácil, ou fazer uma campanha de conscientização porque eu acho mais fácil. A modalidade ela tem que ser pensada aí, e aí tem a nossa equipe aqui de tutores online, presenciais, professor auxiliar, e eu, coordenador de disciplina, preparada para orientar vocês, né? E meio que conduzir vocês na definição dessa melhor ou dessa intervenção mais adequada. Por isso que na qualificação do plano de trabalho, muitas vezes, a gente interfere e aquilo que o grupo propõe, a gente propõe um outro tipo de modalidade, muito próximo daquilo que o grupo propôs, porque é a que vai se encaixar melhor. Por quê? A modalidade ela tem que ser a mais adequada ao problema diagnosticado, né? Então, se eu tenho lá que a maior dificuldade encontrada lá é, por exemplo, com organização de documentação, né? Pode ser que vocês tenham escolhido um ponto focal, uma associação, e a maior dificuldade é a organização de documentação. Eles não conseguem se organizar com a papelada. Então, não adianta eu levar um cine-debate falando de objetivos do desenvolvimento sustentável, falando de sustentabilidade, falando de parcerias. Isso não vai atender ao problema diagnosticado. O que vai atender? Vai atender uma roda de conversa, vai atender, aí sim, uma consultoria, uma assessoria para orientar, para ensiná-los a organizar a documentação,
e aí vocês vão ver como é que vai fazer isso, vai conversar com o pessoal de biblioteca das escolas, como é que eles fazem isso, pode até levar pessoas que trabalham em biblioteca de escola para ajudar nesse trabalho. Então, tudo vai depender, né, a modalidade vai depender, né, do problema diagnosticado. Né? É claro que eu vou colocando exemplos aqui, pessoal, na aula, e vou entrar agora mais especificamente em exemplos práticos ou em possíveis intervenções que vocês poderiam estar fazendo aí no polo de vocês, mas são sugestões, viu, gente? Cada realidade é uma realidade, né? E cada diagnóstico tem um resultado diferente, ok? Né? Então, a próxima tela que vai aparecer para vocês aí é a tela do bloco 1, né, que é a ODS 8, Trabalho Decente e Crescimento Econômico. Vamos pensar que no meu diagnóstico apresentado, o meu grupo identificou que o problema tem a ver com a ODS 8, Trabalho Decente e Crescimento Econômico, e o problema é informalidade, burocracia e falta de registro, que tem a ver com o exemplo que eu dava anterior, na tela anterior. Então, qual é a modalidade mais indicada? Uma consultoria, uma assessoria. Qual é a ação prática sugerida? Um balcão legaliza. Como é que seria esse balcão legaliza? O grupo atua como assessoria técnica individualizada, sentando com o produtor ou com os empreendedores para organizar a documentação, explicar passo a passo para abrir, por exemplo, um microempreendedor individual, se for o caso, que foi encontrado lá que a informalidade era um problema identificado. Então, abrir um MEI seria uma resposta imediata para sair dessa informalidade. Iria também, pode ser outro ponto que o grupo pode ter identificado, né, dentro da ODS 8 como problema, a falta de cadastro da agricultura familiar, que é o CAF. Então, de repente, faria uma oficina ou orientariam os produtores como fazer o cadastro da agricultura familiar, como ser cadastrado no CAF. Né? Pode fazer também consultoria para esclarecer dúvidas sobre licenciamento básico, licenciamento ambiental, né? Licenciamento rural. Então, vai depender do que vocês encontraram lá como, na entrevista que vocês vão fazer, como problema. E é esse problema que vai resultar na modalidade mais adequada para responder esse problema de pesquisa. Então, se eu aplicar esse balcão legaliza nesse problema de pesquisa que vai responder ao ODS 8, qual é o impacto que eu vou ter esperado? Qual é o resultado que eu vou ter esperado lá no plano de trabalho? Redução da informalidade e maior acesso às políticas públicas. Redução da informalidade, olha aí, ó, quando eu ensino a fazer a abertura do MEI, e maior acesso a políticas públicas, quando eu ensino, por exemplo, a fazer um cadastro da agricultura familiar. Vamos adiante, vamos pensar aqui ainda no bloco 1 da ODS 8, Trabalho Decente e Crescimento Econômico. Vamos pensar que o problema foi uma gestão amadora, foi falta de controle financeiro. Isso é muito comum, gente. Isso é muito mais comum do que vocês imaginam. Né? A gente encontra muito isso em pequenos produtores. Me contaram aí num dos polos que tem uma feira informal, que não existe uma feira formal na cidade, mas que existe uma feira informal em que os feirantes se encontram, né, para determinado dia da semana, para comercializar produtos. É bem provável que essa falta de controle financeiro entre os produtores que estão lá participando dessa feira é um ponto-chave, e é um ponto que eles têm dificuldade. Então, como é que vocês resolveriam esse problema? A modalidade mais indicada seria uma oficina, né? Qual seria uma ação prática? Eu sugeri aqui, ó, na ponta do lápis, seria o nome da minha ação. Qual seria o desdobramento dessa oficina ou dessa ação para resolver a gestão amadora e a falta de controle financeiro que eu identifiquei quando eu apliquei o questionário? Né? Atividade prática com planilhas impressas. Aí, planilha pode ser um caderno, pode ser um livro de controle, né? Vai depender do nível de educação digital ou de nível mesmo de alfabetização das pessoas com que eu vou trabalhar. Não adianta eu levar planilhas do Excel para quem mal sabe escrever. Então, de repente, um livro onde vai ensinar a controlar entradas e despesas é muito mais eficiente. E vai ensinar a calcular o custo do produto, vai ensinar a identificar a margem do lucro, vai ensinar a separar as contas pessoais das contas do negócio, vai ensinar a fazer simulação de preço, tudo isso para resolver o problema identificado. Gestão amadora e falta de controle financeiro identificado lá na aplicação do questionário. Qual é o impacto esperado? É uma profissionalização da gestão
e uma melhoria da rentabilidade. Vai resolver de vez o problema daquele grupo, daquelas pessoas? Não. Mas vai trazer luz, vai trazer caminhos, vai dizer a eles, mostrar a eles que existem outros caminhos possíveis do que aquele que ele está fazendo, que não está dando muito certo. Mas que esse caminho que você ensinou, ou que você discutiu, que você apresentou na oficina, pode ser que vá trazer melhores resultados. Seguindo, né, vamos pensar aqui na ODS 8 ainda, trabalho decente, crescimento econômico. Vamos pensar que o problema é êxodo rural e desinteresse dos jovens. Vai ser bem possível que vai aparecer aí esse problema aí em alguns dos grupos focais. Qual é a modalidade de cada? Um debate, uma roda de conversa. Qual é a ação prática? Como está falando de jovens, agro é pop. A exibição de um vídeo, documentário, um curta, sobre tecnologia do campo, sobre a importância de se capacitar, para preparar. E a garotada hoje gosta de smartphone, gosta de TikTok, gosta de tecnologia, e eles podem muito bem estar aplicando esse conhecimento que eles têm em algo mais efetivo, como cursos, né, como operadores de máquinas, como operadores de microcomputadores, operadores de aplicativos ou de drones até, não sei, de repente, alguém aí consegue trazer uma oficina de drone. Então, vai ser a exibição do documentário sobre a tecnologia e depois um debate, mostrando para ele, para os jovens, sobre o que fariam para permanecer na atividade produtiva, né? Seria escutar o pessoal, fazendo uma escutativa sobre a renda, inovação e oportunidades. Seria uma palestra, seria uma roda de conversa para mostrar para eles que eles têm potencial, que eles não precisam sair dali, ir para um grande centro, para poder conseguir um trabalho. É preciso que eles se capacitem, né? Já utilizando um pouco das ferramentas que eles têm, muitos têm internet, muitos têm smartphone, muitos têm acesso à informação, para poder estar ocupando essas vagas que surgem no campo da tecnologia. Então, qual seria o impacto esperado? Uma reflexão sobre sucessão familiar e permanência produtiva. Vamos aqui agora para o bloco 2. Vamos pensar que no meu diagnóstico nós encontramos como ponto de maior destaque é o DS9, Indústria, Inovação e Infraestrutura, e que o problema foram estradas ruins e perdas no transporte, né? Isso também é um problema que vai ser muito comum dentro, né, da cadeia produtiva, que são estradas ruins. Vocês vão conseguir consertar essas estradas? Possivelmente não, a menos que eu tenha aí no grupo o secretário de transporte, né, do município. Aí sim, ele vai ter, né, a caneta na mão e vai poder dizer, vai lá e conserta aquela estrada. Mas a modalidade mais indicada para resolver esse problema que vocês identificaram lá, né, naquele grupo que vocês fizeram a entrevista, seria uma intervenção social, né? Então, a ação prática sugerida, mapeamento cidadão, uma visita técnica ao trecho crítico, ir lá, né, fazer um mapeamento, fazer um registro fotográfico, elaborar um dossiê técnico, elaborar um relatório técnico, fazer um protocolo formal na prefeitura, na Câmara Municipal, cobrando, né, uma política pública, cobrando um trabalho eficiente, ou chamando um vereador, né, para encabeçar e ajudar a fazer isso. O vereador é para isso também, né, para poder buscar junto à prefeitura uma intervenção social para resolver o problema daquela estrada. Qual é o impacto esperado? Uma provocação institucional e um encaminhamento formal da demanda. Volto a dizer, vocês não vão, é bem provável que não, gente, que vocês não vão ser responsáveis por ir lá e consertar a estrada, né? Nós não temos esse poder, né, enquanto instituição de ensino. Nós temos o poder de fazer uma visita técnica, fazer um registro fotográfico, elaborar um relatório, e temos o poder, sim, enquanto grupo, enquanto universidade, protocolar na prefeitura em nome daquelas pessoas, daquele assentamento, daquele grupo de produtores que está sofrendo com esse problema, e protocolar junto à prefeitura um pedido formal para que esse problema seja resolvido e dar à prefeitura a localização e toda a documentação que ela precisa para entender o que ela precisa fazer para resolver o problema. Outro caso aqui, por exemplo, no bloco 2 é o DS9, que é indústria, inovação e infraestrutura. Então, o problema que eu identifiquei, baixo uso da tecnologia, modalidade mais indicada, workshop. Qual é a ação sugerida? Agrodigital. Né? A apresentação de aplicativos gratuitos, com previsão do tempo, cotação agrícola, gestão simples, né? Instalação e configuração do celular dos produtores e demonstração na prática de uso. Impacto esperado,
inclusão digital e o aumento da competitividade. E aqui entra muito bem, casa muito bem aquele problema anterior que nós havíamos identificado, né? A juventude que não tem muita vontade de continuar lá no local. Imagina eles sendo protagonistas, né, de estarem operacionalizando e conhecendo esses aplicativos e fazendo esses aplicativos lá na comunidade onde ele mora, no grupo onde ele mora, como um guia para poder melhorar, né, trazer uma inovação lá para aquele processo produtivo. No bloco 3, ODS 12, 17, sustentabilidade e parcerias, vamos imaginar que a gente encontrou um problema que seria o descarte incorreto de resíduos ou queimadas. Qual é a modalidade mais indicada? Campanha de conscientização. Qual é a ação prática sugerida? Lixo certo. Então, como que a gente poderia fazer essa campanha de conscientização, nós enquanto grupo? Produção de cartazes ou cards para o WhatsApp, divulgação de locais corretos de descarte, no caso, descarte correto de resíduo, orientação sobre logística reversa, trazer alguém do Naturatins para falar sobre como fazer um acero de forma correta para não fazer queimada desregular, ou até mesmo um trabalho que o Naturatins, o bombeiro, tem feito no estado do Tocantins, que são as queimadas controladas, né? É o fogo controlado. Então, se identificou que isso é um problema, trazer alguém lá para falar sobre isso vai ser uma campanha de conscientização bacana, que vai resolver um problema. Então, qual é o impacto esperado? Redução de passivos ambientais e maior conformidade legal, né? Vamos pensar aqui na ODS 12 ainda, do bloco 3, vamos pensar que o meu questionário, a minha entrevista, saltou lá a questão das parcerias, né? O problema foi isolamento e a desconfiança entre os produtores. Como é que a gente pode, então, pensar aí para diminuir essa desconfiança e esse isolamento dos produtores? Na roda de conversa. Qual seria a ação prática? Um café de negócios, né? Uma mini feira, ou um encontro estratégico, uma reunião entre quem produz e quem compra, né? O estímulo entre as parcerias comerciais. Por exemplo, eu fiquei sabendo, em alguns municípios, que muitos produtores produzem, são legalizados e vendem, né, para as escolas dos municípios, vendem para o governo. Mas aí, no meio dessa comunidade, ainda existem produtores que não conseguem ou não sabem como fazer, né, essa venda direta, né? Essa venda direta dos seus produtos. Então, essa reunião entre quem produz e quem compra, né, vai estimular parcerias e vai ser bacana e vai resolver essa questão da sustentabilidade e da construção de parcerias. Qual é o impacto esperado? Fortalecimento de redes e cooperação de cadeia, né? E aí, ainda pensando em como vocês podem estar trazendo modalidades ou problemas, temos aqui uma última possibilidade, uma última sugestão dentro da ODS 12 e a ODS 17. Então, vamos pensar que o problema identificado foi a distância do governo e a desinformação sobre programas públicos, sobre as políticas públicas, que não chegam lá para aquele grupo focal. Como é que vocês podem resolver isso? Desculpa, a modalidade seria uma roda de conversa, uma mesa redonda. A ação prática seria chamada, por exemplo, o plano de trabalho seria a ação intervencionista mesa redonda, e o título do meu plano de trabalho seria diálogo aberto. Eu ia convidar técnicos da prefeitura, convidar representantes dos produtores, fazer a mediação, né, feita por vocês, alunos, nessa mesa redonda, para trazer mais informações sobre as políticas públicas, ia fazer um debate, por exemplo, sobre o Programa Nacional de Alimentação Escolar, entre outros programas que possa ter na prefeitura, ou que possa ter no Rural Teams, ou que possa ter aí no seu município, mas que naquela comunidade ainda não chegou, o pessoal ainda não conhece, há uma desinformação. Identificaram isso lá no diagnóstico. Então, a ação mais correta seria essa mesa redonda. Então, o impacto esperado seria a aproximação institucional e o fortalecimento da governança local. Então, percebam que a gente trouxe aí várias modalidades, né, várias formas de vocês estarem construindo, né, ações bacanas, ações que vão trazer resultado efetivo. Volta aquele slide lá, né? Não adianta eu gostar de fazer palestra, sendo que o que mais vai interessar ali seria uma roda de conversa. O mais eficiente ali do problema que eu identifiquei é uma roda de conversa. Por isso que o próximo passo, que é a qualificação do diagnóstico de vocês, é muito importante para a escolha dessa modalidade, porque é no diagnóstico, né, que vocês vão identificar a situação problema e, a partir da situação problema,
vão ter condições de pensar numa solução, pensar no plano de trabalho, pensar na atividade intervencionista e fazer de forma bem bacana, como vocês fizeram no semestre anterior, como os outros grupos já fizeram. Hoje esteve comigo aqui, meio caladinho, o professor tutor de vocês, Felipe Magno. Ele fez questão de estar aqui participando da aula, né, Felipe? Até para ir se adiantando um pouco sobre as atividades intervencionistas. E aí, qualquer problema, vão contar com o Felipe também lá nos chats, nos fóruns, né, nas orientações. Não é isso, Felipe? Fala um pouco, pessoal. Sim, boa noite a todos. Estamos à disposição aí para tirar dúvidas. Não deixem de participar, tá? Qualquer alteração, tiver dúvida, a gente está aqui para aconselhar e direcionar. E ainda mais você, né, Felipe, tem acompanhado muitos planos de trabalho aí, tem orientado, participado de muitas qualificações, né, Felipe? E aí tem condições de sugerir muita coisa bacana, né? Sim, perfeitamente. Então é isso, gente. Muito obrigado. A gente vai se encontrar de novo aí, bem provavelmente, ao vivo, lá, quando vocês estiverem apresentando o resultado do Diagnóstico da Realidade. Nós estamos muito curiosos, né? Estamos muito esperançosos nesse diagnóstico, e estamos muito curiosos para saber que problema vocês identificaram, né? Para poder a gente pensar junto aí em soluções, junto com os tutores, junto com o professor auxiliar, né? Na melhor atividade intervencionista para poder solucionar esse problema, ou pelo menos levar luz, né? Ou um pouquinho de luz, nem que seja um candeeiro, para solucionar esse problema. Um grande abraço e a gente se vê por aí.